Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à Semana do Meio Ambiente da URGS 2022. Eu quero agradecer a todos os docentes, técnicos administrativos e discentes que reservaram um tempinho do seu dia para estar aqui conosco, para debater esse assunto tão importante, que é a gestão ambiental da URGS. Este evento está sendo organizado pelo segundo ano consecutivo pelo Departamento de Meio Ambiente e Licenciamento, o DEMALIC, que é o atual responsável pela gestão ambiental da URGS, e que está vinculado à Superintendência de Infraestrutura, a SUINFRA. Primeiramente, eu gostaria então de apresentar a equipe do DEMALIC, que está organizando este evento. Para quem não me conhece, eu me chamo Eveline Araújo, eu sou engenheira ambiental, formada pela Universidade Federal de Pelotas, possuo mestrado em Engenharia de Produção, com ênfase em Sistemas de Qualidade, aqui pela URGS, e atualmente eu estou cursando uma especialização em Engenharia de Controle Ambiental pela PUC Minas. E estou como gestora do DEMALIC. Compõe a nossa equipe também o Rafael Loscheiter, que é engenheiro agrônomo, formado pela URGS, com mestrado e doutorado em fitotecnia, ambos pela URGS, e é servidor da universidade, então, desde 2011. O Bruno Rockenbach, que é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Pelotas, com mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFPEL, servidor da URGS desde 2019. Além disso, temos a Kerushi Zanona, que é a bióloga pela URGS, com mestrado em neurociência e atualmente doutoranda pelo mesmo programa, com pesquisa toxicologia de microplástico em peixes. Ela é servidora desde 2013 pelo Seclimar, mas está conosco no DEMALIC desde 2021. E por fim, também compõe o DEMALIC o João Pedro Flores, que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ciência do Solo pela URGS e atualmente é doutorando em Ciência do Solo também pela Faculdade de Agronomia da URGS. Além disso, compõe o DEMALIC a engenheira civil Gisele Antunes, que atualmente está em licença gestante. Nós vamos iniciar o nosso evento com uma mesa redonda sobre o histórico de gestão ambiental da URGS, que será ministrado pelos professores que fizeram parte dessa história. Então, eu vou chamar aqui o professor Luiz Felipe do Nascimento, que é professor titular na Escola de Administração da URGS, doutor em Economia e Meio Ambiente na Kassel University, na Alemanha, em 1995, com pós-doutorado na Universidade de Massachusetts, em 2003, e na Universidade de Califórnia, em 2019. É autor de 4 livros e mais de uma centena de artigos científicos. Seja bem-vindo, professor. Além disso, vamos compor essa mesa com o professor Miguel Sattler, que é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 74, e em Agronomia pela mesma universidade, em 1978. Ele obteve seu doutorado pela University de Sheffield e pós-doutorado pela University de Liverpool, ambos em ciências ambientais ligadas à edificação. Publicou 29 artigos em periódicos especializados e foi contribuinte na publicação ou publicou 31 livros, sendo autor, coautor de mais de 225 trabalhos em análise de eventos. Temos também o professor Volney Correia, que é professor aposentado da Escola de Administração da URGS, economista formado pela Faculdade de Cruz Alta, administrador formado pela Faculdade de Economia da URGS, mestre em Administração e em Auditoria Ambiental pela Universidade de Lyon, em Madrid. É também auditor aposentado da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, consultor ambiental e ambientalista. Professor da Campani, que tem graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 78 e em Educação Física também pela URGS em 2008. Tem experiência na área de Engenharia Sanitária, com ênfase em resíduos sólidos urbanos e gestão ambiental. Atualmente, ele é vice-presidente de Planejamento e Finanças da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental. E, por fim, temos a Terezinha Guerra, que possui graduação em Geologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestrado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 87, e doutorado em Geoquímica Ambiental pela Universidade Federal do Fluminense, em 2000. Então, o objetivo deste evento, que é realizado no mês de junho, em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente e que pessoas no mundo inteiro param para refletir sobre a importância da preservação ambiental,
é também parar aqui na URGS para refletir sobre a gestão ambiental e a sustentabilidade da nossa universidade. Então, nós informamos que as perguntas elas podem ser realizadas a qualquer momento, através do bate-papo, ou, se preferirem, podem utilizar o recurso de levantar a mão, clicando no nome de vocês e, em seguida, definir status. No momento oportuno, faremos a pergunta ou lhe convidaremos a proferir a palavra diretamente ao palestrante. Nós ressaltamos também que, para contabilizar a frequência, será necessária a participação em, no mínimo, 75% dos encontros. Tenham todos um ótimo evento. Muito obrigada. Os prédios da engenharia, direito, economia, porque era tudo misturado, né? Então, surge a primeira articulação de várias unidades, não só uma iniciativa de um professor, mas são de várias unidades, essa intenção de criar preparar a coleta seletiva, né? E então essa ideia vai crescendo e depois, isso é 98 que eu falei, em 99 ocorreu um fato que também foi marcante e importante para a história, que foi quando o professor Homero Davis convida professores de diversas unidades da URGS, faz um chamado geral para quem gostaria de participar de uma reunião com a Copesul. A Copesul é a atual Braskem, no polo petroquímico, né, a central de distribuição, e a Copesul tinha já projetos com professores isoladamente, e ela queria fazer um projeto com a URGS como um todo. E o professor Homero Davis, que era assessor de relações interinstitucionais da URGS na época, ele chamou os professores, chamou o pessoal da Copesul, que na época eram a Carla Rangel e o João Freire, e ali foi apresentada uma proposta pela Copesul dizendo, olha, nós temos recursos para investir na URGS, mas nós queremos pensar a questão dos resíduos sólidos urbanos em Porto Alegre de uma maneira integrada, e nós queremos fazer esse trabalho junto com a URGS. Então, alguns professores não se interessaram, outros permaneceram se reunindo, e aí, em 99, surge o que nós chamamos de Grupo Interdisciplinar de Gestão Ambiental, o GIGA. E esse grupo, então, participavam os professores que estão aqui, e começa toda uma história. Mas eu não quero me alongar muito, eu quero também deixar cada um contar um pouco das histórias antes do GIGA, ali o Miguel, se tiver algumas coisas para lembrar, e depois com o GIGA, né, como é que funcionou. Então, o GIGA, ele começa, só para dar essa informação aí, sob a coordenação do professor Marco Aurélio Araújo, que era do Instituto de Química, e o professor Marco viu uma sala no ILEA, lá no campus, então as nossas reuniões eram no campus. Depois vou mencionar mais algumas informações de quem participou, mas eu queria ouvir um pouco dos meus colegas aí também sobre esse início, né, da gestão ambiental. O que vocês lembram disso? O que vocês têm a acrescentar aí? Miguel, o que você que foi dos pioneiros aí, você estava lá no NORES, sempre trabalhando também com essa área, né? Satisfação pessoal reencontrá-lo, mesmo que virtualmente aí, né? Assim como todos que estão nos acompanhando. Tá? Primeiramente, eu queria fazer uma breve apresentação, né, me considero assim afortunado por ter tido a oportunidade praticamente de circular pelas diferentes áreas da URGS, né, em função de ter feito primeiro curso de engenharia civil, depois agronomia. Iniciei e fiz um semestre no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, fui bolsista, né, do Observatório Astronômico, situado no alto do Morro Santana, e, assim como enquanto agrônomo, estudante de agronomia, no ponto talvez mais distante, hoje não, talvez com a sede Litoral Norte, mas que era a estação experimental lá de Eldorado do Sul. E afora, vamos dizer, fazendo cursos, vamos dizer, eu fui sempre muito sedento essa questão de conhecimento voltado, principalmente às questões ambientais. Então, assim, eu sou
extremamente grato, né, ao ensino público gratuito e as oportunidades que a universidade ofereceu. Eu venho atuando, a minha formação, vamos dizer, como o Felipe colocou, é na área de ah, ah, como que a área ambiental ligada às edificações, com o início, principalmente, em função de atividades profissionais na Cientec, de controles de tecnológico em conjuntos habitacionais, muito numa área mais técnica e depois do doutorado, na área de buscando oferecer conforto térmico, acústico e lumínico em habitações de interesse social. Mas isso, vamos dizer, foi como que o início das atividades na URGS, onde comecei após o meu retorno em 88, trabalhando junto ao pós-graduação em engenharia civil, né? E mais tarde, uma década depois de fazer o pós-doutorado na Inglaterra, que mais ou menos coincidente com uma era pós-Eco 92. Então, em função dessas questões ambientais que a gente foi, né, inclusive no GIGA, passando a aprofundar, eu vinha me dedicar mais e mais não tanto na área de conforto, habitabilidade, mas nas áreas relativas ao meio ambiente, seus impactos, e nas diferentes escalas, materiais, edificações, bairros, cidades, municipalidades, e hoje está trabalhando a nível de bacias hidrográficas. Isso deu origem também a um número significativo de dissertações de mestrado, teses de doutorado, né? Mas tudo isso, para essa conscientização, e muito contribuiu à passagem pelo próprio grupo interdisciplinar de gestão ambiental e a interação com os diferentes colegas, né, que o integravam. Então, o Felipe, o Campani, a Terezinha e o Volney, né, que era um grupo, vamos dizer, que se alimentava mutuamente. Isso, claro, que nos fez refletir sobre muitas questões dentro da questão de gestão ambiental e, particularmente, a época em que era reitor o Henneman, né, em que o Darcy, o Campani, então, passou a atuar diretamente, né, e como que nos abrindo oportunidades de aprofundar estudos nas diferentes áreas. Eu até nem lembro mais, Felipe, porque houve essa descontinuidade, né? E não mais passamos a interagir, embora, claro que todos aprofundando nas suas áreas específicas, né, as suas questões. Mas eu vejo hoje um momento certamente está demandante, né, de que a gente passe a aprofundar, pelo menos dentro da nossa universidade, que venha se constituir exemplo nessa área de gestão ambiental. Veja, hoje, se tu vai consultar o contador de população mundial, faltam apenas 45 milhões de habitantes para a gente chegar aos 8 bilhões de habitantes no planeta. 8 bilhões de habitantes ocupando áreas produtivas, somando tão somente 8 bilhões de hectares, o que dá uma pegada, uma oportunidade para cada habitante de 1 hectare para sua sobrevivência, né? Quando chegar a 8 bilhões. E o que nós vemos a nível planetário é que tem países que cada habitante tem uma pegada, impacta o equivalente a 20 hectares, né? Enquanto que para outros não sobra nada. E nós estamos diante, né, de desafios fantásticos, né, que são detalhados pela imprensa. Então, né, eu já nem sei se o pessoal ainda lê jornal hoje em dia, mas recentes, né, trabalhos ou entrevistas como da Lara Lutzenberger, porque para nós sempre foi inspirador, né, em termos de como o iniciador da FEPAM e de todas as ações ambientais no Rio Grande do Sul. No entanto,
juntamente que tu depara nessas mesmas entrevistas com uma especialista que diz que a gente vai virar máquina daqui a pouco tempo. Nessa interação do robótica e tudo, um panorama que ela vê como positivo, mas, putz, nós somos um planeta ocupado por uma biodiversidade, né? Nós somos seres vivos, né, integrando essa universidade. E assim, vamos dizer, até colecionei alguns aspectos como que os associados aqui do Carlos Nobre, falando de impactos ambientais, e ele nos dizendo, onde hoje há o Guaíba, haverá um oceano. Não sei se a Terezinha concorda com isso também, né? Então, os desafios são fantásticos. E a gente, vamos dizer, eu lamento dizer isso, que dentro de áreas que trabalham com construção, né, na construção do ambiente construído, que trabalham com a produção de alimento, como a agronomia, como a engenharia e arquitetura, são mínimas as iniciativas dentro da área ambiental. Eu praticamente não tenho com quem dialogar na engenharia e na agronomia, relativamente, que não sejam os meus orientandos e alunos, relativamente a esses assuntos. Então, eu vejo assim, né, a necessidade, de repente, de reativar essas questões e tornar a nossa universidade um exemplo para outras universidades públicas e privadas, né, de ações conscientes que permitam a gente continuar a habitar esse planeta fantástico, né, e nos preocuparmos com a geração dos nossos filhos e netos e o que vai estar para eles disponíveis. Mas, enfim, sobre isso a gente poderia, né, falar muito e eu tenho os colegas aí com quem compartilhar. Obrigado pela oportunidade. Está desligado o teu microfone, Felipe. Agora, oi. Tá. Obrigado, Miguel. Vamos dar uma rodada aí. Eu ouvi da Terezinha. Como é que foi esse... tu entrou no Giga ou antes mesmo? Qual era a atuação que você vinha fazendo relativa à gestão ambiental? Obrigada, Luiz Felipe. É um prazer voltar a vê-los, Miguel, Vorunei, Campani, eu falo mais seguido. Que bom que a gente está se encontrando para discutir, né, sobre gestão ambiental na URGS. É importante, sim, retomar, né, rever aquilo que a gente já fez, porque isso também possibilita que a gente possa dar um passo adiante também dentro da universidade. Olha, Felipe, eu iniciei, o grupo de vocês já estava andando, né? Eu iniciei por volta de 2006, né? Que eu comecei a participar do grupo interdisciplinar de gestão ambiental, que é o GIGA, e que posteriormente se transformou, né, em coordenadoria de gestão ambiental, e lá na sequência foi a AGA, que é a assessoria de gestão ambiental, já ligada diretamente à reitoria, e nesse período daí era o Campani. Naquele período, a Maite, eu acho que vocês se lembram disso, né? A Maite participava ativamente, depois ela teve outras atividades, assim, que ela foi assumindo a direção do Centro de Ecologia, e daí ela pediu para que eu pudesse dar continuidade. Uma das coisas assim que para mim foram muito importantes nas nossas reuniões e nas discussões foi a criação do curso de agentes ambientais. Para mim, assim, foi algo essencial, porque deu uma mudança muito grande formar agentes ambientais que eram funcionários da própria universidade. Então, nós criamos disciplinas, né? Eu, no início, tinha uma disciplina chamada Ecologia e Meio Ambiente, e mais um ano depois aí a gente discutiu e eu propus que se criasse também uma disciplina de Educação Ambiental, né? E que eu achava interessante trazer esse outro lado também para os próprios funcionários da universidade que estavam lá atuando no sentido assim de cada um dentro do seu prédio fazer aquilo, né, implantar, né, a gestão ambiental,
por prédios. Uma das outras coisas que eu gostei muito de fazer, que daí eu entrei, foi quando nós começamos o levantamento de aspectos e impactos ambientais dentro dos prédios, né? Eu tive 2 bolsistas e uma estagiária que fizeram do Instituto de Biociências, não conseguimos fazer de todos os prédios, mas para mim assim foi ver aqueles dados, é como se a gente começasse a olhar de uma maneira diferente o que tem, o que não tem e o que precisa fazer, né? E precisar fazer muita coisa, tá? Nessa sequência, assim, em termos de continuidade, e daí já me lembro, assim, lá na assessoria de gestão ambiental, que era coordenada pelo Campani, além das atividades e participação que nós tínhamos, o Campani propôs, vamos criar um salão de gestão ambiental. Então, olha só, já entrar na semana acadêmica, e foi muito legal, eu acho que nós fizemos uns 3, não me lembro, o Campani sabe, não me recordo todo, salão de gestão ambiental, porque me parece assim que daí existiam muitos trabalhos que eles não se enquadravam em outros locais e eles acabavam vindo para o salão de gestão ambiental, no qual nós percebíamos a importância de trabalhos realizados dentro da própria universidade. Eram professores, técnicos, né? Alunos também. E nesse meio tempo, assim, então, uma das coisas que eu participava dentro da URGS e que desde que eu entrei, eu entrei no Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, e uma das coisas que bem no início agora dessa reunião, quando eu entrei, o Miguel estava falando sobre o problema que nós temos no campus do Vale, né? Porque, assim, o Morro Santana é uma área enorme que pertence dentro da universidade, mas tem um anel de nascentes. Do outro lado de lá, nós temos a Lomba do Pinheiro, que tem um anel de nascentes. E tudo converge para onde? Para dentro do campus do Vale, né? E daí, qual é o problema? O problema é que, naquele período, a URGS não tratava dos efluentes. E a área que pertence à Viamão não trata dos efluentes, e uma parte que a própria prefeitura deveria cuidar não trata dos efluentes. E era a nossa discussão. E, por incrível que pareça, através desse grupo, a gente começou a fazer uma reunião entre Corsã, DEMAI, Prefeitura de Viamão, e o próprio comitê dentro da universidade, através de seminários, de workshop, uma vez por ano. E era muito difícil trazer a Prefeitura de Viamão. Muito difícil. Foi na última reunião que nós fizemos que veio um representante, mas sem decisão nenhuma, né? Então, qual é o problema que nós temos agora? A URGS já está colocando o esgoto para dentro da canalização do DEMAI, então está tranquilo o campus do Vale. Mas nós temos 4 arroios que vêm de Viamão com esgoto, que entram para dentro do dilúvio e seguem adiante. É um problema sério que está dentro da nossa área da universidade. E esses arroios, por um lado, eles chegam na represa Mãe d'Água. Então, essa represa Mãe d'Água se torna um problema para nós dentro da universidade. O que nós vamos fazer? Até hoje eu não vejo ninguém pensando no que fazer, né? E, por outro lado, também eu gostaria de chamar a atenção que, em 2004, a URGS criou uma unidade de conservação no Morro Santana, que é um refúgio de vida silvestre que tem 321 hectares, tá? Que é algo importante para nós e que faz parte da gestão ambiental também, né? Então, isso para mim, a partir do ano passado, ficou muito mais claro, né, esse processo de gestão. Mas é algo que também
nós precisamos, né, rever isso, como nós vamos administrar tudo isso. Né? Então, para falar, eu vou ficar por aqui para dar mais tempo para os outros também. Tá bom, Terezinha. Eu quero ouvir o Campani, mas antes, só contar mais uma historinha, que foi o Giga também teve um papel político, né, que quando nós tivemos eleição para reitor, em 2004, o Giga apresentou uma proposta para todos os candidatos, perguntando se eles fossem eleitos, se eles apoiariam a criação de alguma instância de gestão ambiental na URGS. Né? E todos se comprometeram. O professor Heinemann foi o eleito, e aí, logo depois, ele nos chamou e disse, olha, eu quero agora implementar o que eu me comprometi com vocês, né? Queria saber qual tipo de estrutura era melhor para a URGS, porque existiam várias universidades com estruturas diferentes, né? E aí foi, acho que em 2007, se não me engano, que foi criada, então, a Coordenadoria de Gestão Ambiental, e o professor Campani foi convidado para coordenar. Então, eu queria que o Campani contasse um pouquinho como é que foi esse início, e depois também sobre o curso, né, de formação de agentes ambientais, que eu acho que é um marco aí, uma questão que é copiada hoje em algumas universidades do Brasil. Né? Campani, conta aí para nós. Boa tarde para todos, um prazer estar aqui. Estão ouvindo direitinho? A gente sempre fica em dúvida. A gente está cansado dessas aulas à distância, agora a gente tem aula presencial, a gente sabe que aluno realmente existe, né? Então a gente cansa um pouquinho de tanta fala pela internet, mas um prazer estar aqui com esses rostos tão conhecidos nossos, né? E a professora Terezinha falando, me lembro que a gente foi na reunião lá na Corsã e o pessoal da Corsã abriu as plantas, porque eles tinham projetados lá para Viamão, e tinha uma área que estava numa corzinha diferente, que era exatamente a Vila Isabel, né? E a gente disse, não, mas isso aqui é Viamão. E os caras da Corsã, é Viamão, é? Eles nem sabiam que aquilo ali era Viamão. E foi a URGS que foi avisar eles lá, olha, aqui é Viamão, vocês têm que coletar o esgoto dessa região também. Então, coisas interessantes que a gente viveu, né? Pitorescas, né? Mas o desafio do Felipe foi esse, dizer como é que foi essa transição de uma ideia, que foi bem o que o Felipe colocou, né, nós do Giga. Eu comecei a participar do Giga, eu ia de duas camisetas, porque eu era diretor do DMLU ao mesmo tempo, não sei se vocês se lembram, eu estava lá encomendante de algumas coisas que a gente precisava em termos ambientais no DMLU e também como professor, né? Mas, infelizmente, até foi pouco tempo, não deu tempo de fazer muita coisa dentro do MLU com o Giga, né? A gente passou logo a ser do Giga. E fizemos esse documento com os colegas, né, aos candidatos, e o professor Heinemann, assumindo, né, nos chamou. Imediatamente, a gente tomou conta desse assunto e este coletivo que está aqui, mais a professora Maite, tinha sempre alguém que a gente pedia para ser indicado da Procuradoria, né, que agora me fugiu o nome da colega que ainda continua lá na Procuradoria. Depois vem, no lugar do professor Marco Aurélio, vem a professora Maria do Carmo, né, tivemos mais alguns outros que se agregaram aí ao longo do tempo, né, a chamada coordenadoria assumiu um corpo funcional, né? Onde estava lá a Andréia, onde estava a Tereza, onde estava a Guta, né? Colegas que participaram, o Henrique, né? Então começou a constituir um corpo funcional dentro da URGS, e que a gente achou, né, uma fase que foi muito interessante, muito boa. E um aprendizado, um questionamento que acho que foi o Sattler, que houve, né, que houve que não deu a devida continuidade, um aprendizado que a gente teve nesse momento, né, a parte operacional deveria ser separada da parte gerencial. Quando a parte operacional começa a nos comer pela perna, e mais a parte burocrática, mais isso e mais aquilo, o tempo, né, sempre acaba sendo escasso, e a parte gerencial acaba sendo um pouco prejudicada. Então, acho que foi um dos aprendizados que eu tive lá.
A gente montou, inclusive, teve uma rede que funcionou bastante ativa de gestores ambientais de todas as universidades, e na época se lançou ali, uma universidade do Nordeste estava querendo fazer o seu centro de gestão ambiental, né, e perguntando onde é que a gente tem que colocar junto ao reitor, junto ao recursos humanos, junto à infraestrutura, onde é que a gente coloca, né? O meu posicionamento na época é, primeiro, coloca junto àqueles que querem fazer, né? Qualquer proposta levada por seres humanos, quando a gente quer fazer, acontece. Não interessa onde na burocracia a gente está alocado, né? É lógico, às vezes é mais fácil estando mais próximo do gabinete do reitor do que, né, em outros espaços. Mas o que importa são pessoas de boa vontade, e a gente teve, né, nessa equipe aqui que está nesse visual todo aqui, uma equipe de ótima vontade de implantar uma gestão ambiental na URGS. Fizemos a discussão da nossa política ambiental, né, o enunciado da política ambiental, e chegamos no nosso ápice. Foram 2 setores da URGS que se candidataram, quiseram se capacitar para a obtenção da ISO 14001. Infelizmente, não deu continuidade, não por questões nossas, né, mas por pernas da própria universidade, do próprio setor, especificamente, não foi da reitoria, né, mas estamos bem pertinho, né? Se vocês lerem um dos TCCs da Engenharia Ambiental da URGS, da Markman, agora me fugiu o primeiro nome dela, mas era uma funcionária da URGS que se formou em Engenharia Ambiental da URGS. O desafio, eu fui o orientador, o desafio é o quanto próximo a gente está de obter uma ISO 14001 em algum setor da URGS ou na URGS inteira. Ela fez o curso esse que a Terezinha e o Felipe falaram, aí, que foi muito interessante, foram 9 edições, nós tivemos praticamente mais de 100 colegas formados nesse curso. Ela começou muito descrente, não, falta muito, a gente está muito longe. E a gente começou a trabalhar as ideias e faltava pouco movimento que a gente precisaria fazer. Alguns setores da URGS estavam bem já próximos de uma habilitação à certificação da ISO 14001. Seguimos nessa expectativa, né? Acho que a certificação ou não certificação, a própria norma diz que ela não é obrigatória, a própria norma tem essa visão, né, de que o importante é se ter gestão ambiental implantada. E eu acho que isso a gente conseguiu deixar essa marca enquanto um coletivo, né? Não foi o trabalho de uma pessoa, mas um trabalho de um coletivo que sucederam várias pessoas ali, e quando a gente assumiu um corpo funcional, aí sim a parte administrativa nos absorveu um pouco mais, né? E acabamos tendo algum desvio, algum né, caminho diferente, né? Mas esta composição que a gente fez na URGS, com os 9 cursos de gestão ambiental, acho que é uma semente que se deixou dentro da URGS, que está lá e não vai desaparecer, né? O Campani, você falou em 9 edições. Eu lembro que cada edição tinha uma sala cheia lá, umas 30 pessoas mais ou menos. Deve ser mais de 100, então, né? Nessas 9 edições. É que esses 30 também a gente acabou fazendo até para fora, né? Tinha pessoas de fora da URGS que já vinham fazer, né? Então, ali... Mas é mais ou menos isso. São 9 vezes 20 dá 180. A gente umas 200 pessoas aí. As pessoas. Eu sempre uso aquela fotografia do pessoal indo visitar o galpão da Atut lá, né, que está lá cheio de gente na frente da Atut, né, que era uma das nossas visitas obrigatórias na formação, para o pessoal saber para onde é que ia a nossa coleta seletiva. Isso é importante. Na primeira ou segunda edição, ainda com alguns outros colegas que participavam lá inicialmente, né, a gente foi lá no galpão da Zona Norte, da Venceslau Fontoura, né, com os terceirizados. A gente levou os trabalhadores terceirizados para eles conhecerem a realidade dos catadores que trabalhavam, né, com a nossa coleta seletiva. Então, acho que conseguimos movimentar não só nós próprios, como também os terceirizados. Esses trabalhos terceirizados, inclusive, depois o Marcelo Zaro, que estava com a gente lá, deu continuidade também, né? De todos os semestres, a gente tinha lá com a GERT a palestra para os terceirizados, para eles conhecerem a gestão ambiental da URGS, porque são eles os agentes mais ativos, estão lá no dia a dia e fazem a coleta.
Tá bom. Deixa eu ouvir o Volney. Antes eu quero só também, assim, antes que a gente esqueça, fazer um registro, assim, nosso agradecimento e uma homenagem a duas pessoas, como já foram citadas aqui, muito especiais, que já faleceram, né? O Marco Aurélio, que foi Araújo, que foi o primeiro coordenador do Giga, e também a Lia Buarque, que faleceu recentemente. Então, assim, ó, duas pessoas muito queridas, assim, queria deixar também esse registro aí. E falando das pessoas, só para, se vocês lembrarem de mais alguém aí, vocês, por favor, complemente. Mas além de nós aqui, eu acho que também participaram, então, a Maria Tereza Raia, né? A Isa Girardi, a Beatriz Fedrizi, o Manuel Zurita, a Elina Camarão, e o José Pinho Del Pino, lá do Instituto de Química, o Norberto e o Nilo Cardoso, da Engenharia Química, se não me engano. Também do DMLU, várias reuniões, assim como o Campani falou, o Geraldo Reicher participou. Nós tivemos a técnica Magali Sangali, acho que era, as bolsistas Xana Flores, a Ivone Palma, Alice Faleiro, Maurício Faquim, e nesse tempo também a Copesul aportou 3 bolsas, né? Pagou 2 bolsas de doutorado e uma de mestrado, que foram da Monique Dinato, do Eugênio Simoneto e da mestranda Lisiane Santos. Essas são as pessoas que eu tenho registrado aqui, se vocês lembrarem de outras, é importante a gente fazer esse registro. Mas eu quero ouvir o Volney, porque com o falecimento do Marco Aurélio, eu assumi a coordenação do Giga em 2004 e se incorporou. O Volney, na verdade, era o gestor executivo, né? E fez uma aproximação muito interessante com a Fiergs, desenvolveu todo um projeto lá na Fiergs da questão dos resíduos industriais. Enfim, e dentro da URGS mesmo, lembro que nós chegamos a montar um curso de especialização, né? E infelizmente não foi executado, mas foi proposto. Então, o Volney também tem muita história para contar. Volney, por favor, aí nos conte um pouco da tua participação aí no Giga e nesse envolvimento todo com a gestão ambiental da URGS. Sim, inicialmente, um prazer em estar vendo todos vocês, relembrando, como disse o Luiz Felipe, 20 anos atrás, em que a gente se encontrou e houve uma história bem interessante, quer dizer, duas. Primeiro, por que eu me envolvi nessa área? Né? Meu último filho, caçula, era surfista. Então, fez toda a sua visita ao sistema, foi campeão gaúcho, participou de todo o sistema, e lá, pelos 18 anos, já está morando em São Paulo, disse: pai, eu quero voltar à universidade, o que eu estudo? Vem, cara, o que tu quer fazer? Eu quero ficar junto ao ambiente, passei desde os 10 anos surfando, então eu quero continuar assim. Então tu tem que procurar alguma coisa na área ambiental. E casualmente, nesse ano, a UBA abriu um curso de engenharia ambiental. Ele se inscreveu, levou 8 anos para concluir, porque os finais de semana que tinha surf ele não estudava, faltava, mas se formou em engenharia ambiental. Só que nesses 8 anos, como bom pai coruja, eu comecei a estudar gestão ambiental. Comecei a me envolver com essa área de gestão ambiental, chegando inclusive a me inscrever num curso de auditoria de gestão ambiental, de mestrado, Universidade da Espanha, de Madrid, e me formei nessa parte. Bem, nesse meio tempo eu decidi me aposentar, né? Que eu não queria chegar aos 70 anos com a compulsória. Então, resolvi me afastar antes, tá? E fiquei 2 anos fora da universidade. Mas a cachaça, a gente é um vício que dificilmente se separa. Pedi para voltar. Me apresentei de novo, me aceitaram como professor convidado. Aí eu passei a ser professor convidado, me deram uma salinha lá no nosso prédio da Escola de Administração, e eu comecei a procurar pessoas, e claro, já comecei a fazer uns contatos, que a minha ideia era trabalhar a gestão ambiental, colocando a universidade do seu conhecimento junto à indústria. Fui na Fiergs, comecei a perguntar para eles o que se poderia fazer, né? E eles, olha, tem lá na Escola de Administração, tem um professor chamado Luiz Felipe, que está trabalhando com isso.
Então, vejo a circunstância que eu já, muito, enquanto professor, enquanto coordenador, obrigava, a universidade não tem marketing. A universidade não sabe divulgar os seus produtos. Vejo que eu tive que ir na Fiergs para descobrir que um colega meu estava trabalhando nessa área. Claro que eu tinha estado uns anos fora, mas nós temos muito pouca divulgação do trabalho que a gente faz. Então, feita essa introdução, eu encontrei o Luiz Felipe e, nesse momento, ele já me falou no Giga e já me envolvi no processo e começamos a trabalhar junto com o Marco Aurélio, né, uma pessoa assim, extremamente dinâmica e realmente estava imbuído do que fazia, mas, lamentavelmente, teve que nos deixar. E aí o Luiz Felipe assumiu. E como eu tinha uma sala, meus colegas tinham me dado gentilmente, como professor convidado, ganhei uma sala que eu tinha antigamente, essa sala passou a ser a sala do Giga. Viemos lá, eu tinha 2 estagiárias, como o Luiz Felipe já falou, a Xana e a Ivone, que trabalhavam lá comigo. Nós começamos um trabalho assim de visitar as unidades para ver o que existia de resíduos nessas unidades. Foi extremamente interessante, né? Porque se encontrou, como se diria, gatos e sapatos. Existia uma antiga sala no prédio que tinha um professor, eu não me lembro qual era a área dele, que tinha um jacaré, não agora, mas que tinha tido um jacaré lá, que era o objeto de estudo dele. Então, nós encontramos muito material, tá, lacrado ainda, fechado, e a gente fazia a pergunta, mas por que esse equipamento não foi montado? Bem, porque nós recebemos de graça doações do equipamento, mas não tínhamos professores nem técnicos para manuseá-lo. Então, naquela época, a gente encontrou muita coisa parada, né, por essa falta de planejamento. Né? Você recebe um produto, mas não tem quem o utilize. Não sei como é que está agora, mas na época foi uma coisa que nos deixou bastante preocupados. Depois disso surgiu já esses primeiros contatos em termos de começar a divulgar o conhecimento. E aí surgiu o primeiro curso que a gente teve lá, que chamava inicialmente de agentes ambientais. A gente queria formar dentro de cada unidade um grupo de pessoas que continuasse aquele trabalho, né, de levantamento, de registro, fazer a gestão ambiental. Eu, inclusive, fui coordenador do primeiro e segundo, eu acho, e foi muito interessante, né, porque as pessoas se mostravam fartas, se sentiu surpresa frente às informações que a gente trazia, né, quando a gente ia visitar uma unidade ou outra, e a gente vê como nós, professores, muitas vezes não conhecemos o lugar em que nós estamos trabalhando. Isso cabe muito a mim, né? Porque até o Giga, eu conhecia as unidades, mas eu nunca tinha entrado no Instituto de Química e visitado o Instituto de Química. A engenharia, a mesma coisa. Lá na agronomia, eu comecei a conhecer o resto da universidade, porque eu, como administrador, a minha área era uma escola. Então, parece que nós tínhamos muito, não sei quanto está mudando, essa segmentação. E eu acho que o ensino ele parte dessa multidisciplinaridade, porque não adianta eu especializar e ser um administrador e não conhecer as outras áreas, não ter esse envolvimento com as outras áreas. Então, acho que esse foi o movimento que serviu para mim, deve ter servido para muitas outras pessoas, essa possibilidade de a gente conhecer o meio ambiente em que a gente atua. E foi interessante para os alunos também, eu me lembro que tanto a Xana quanto a Ivone, elas voltavam entusiasmadas, porque tinham conseguido. Inclusive a Ivone utilizou-se desse material para fazer seu mestrado em engenharia. Bem, o que mais que eu poderia dizer? Eu acho que esse trabalho foi muito importante, mas eu acho que falhamos novamente nessa questão da divulgação, porque eu acho que nós somos ótimos no ensinar, mas às vezes nós ensinamos as coisas e esse produto que deveria ser disseminado na comunidade não o é. As pessoas não sabem o que a gente faz. Então, há muita crítica, universidade, mas eu acho que
Congelou o Vonei? Desculpe interromper, professor Luiz Felipe. Eu só gostaria de passar 2 perguntas para Terezinha. Está nos ouvindo, Terezinha? Que foram feitas aqui no bate-papo. Durante a sua fala, a primeira delas seria se seria possível repetir qual espaço recentemente foi anexado ao URGS. Eu acho que o Munir está se referindo ao Morro Santana, que na verdade não foi anexado recentemente, né, mas sim a criação da unidade de conservação, que foi aprovada em 2004, e que a área foi reconhecida como refúgio de vida silvestre em 2006. Acho que era isso que ele estava se referindo, mas se puder confirmar para nós, por favor. Sim. Na verdade, a área é da universidade. A única coisa que foi feito, que passou no Consum em 2004, que foi criada uma unidade de conservação denominada Refúgio de Vida Silvestre, né? E ela é, dentro da universidade, uma unidade de conservação, então ela tem toda uma característica diferente no processo de gestão, tá? Na verdade, nós tentamos criar um processo de gestão, mas isso parou no meio do caminho. O que eu quero dizer é que há uma necessidade de se trabalhar de uma forma um pouquinho diferenciada, justamente pela característica que corresponde à área de 321 hectares, 321 e alguma coisa, e o seu entorno. Por ser unidade de conservação, nós queremos dar continuidade no sentido de fazer a gestão como unidade de conservação, tá? Certo, e é bom lembrar também que agora nós temos 2 ações, né, relacionadas ao Morro Santana, preservação do Morro Santana, que serão depois discutidas com a Marília, que irá apresentar o plano de logística sustentável da URGS, né? Então, essas duas ações, pelo menos, foram relacionadas à preservação do Morro Santana, foram inseridas no PLS da URGS, né? Que foi elaborado em 2021. Desculpa, professor, pode falar. Só ia fazer mais uma pergunta que foi feita aqui pela Sandra no bate-papo. Tá, eu queria responder essa pergunta e depois nós temos mais 6 minutos, depois passar a palavra para os colegas concluírem aqui, ter uma fala final, tá? Claro. Então, a Sandra perguntou se, entendendo que o Demalic hoje é fruto do Giga, o que ganhamos e perdemos estando esse setor atualmente ligado administrativamente à Suinfra, né? Queria contar primeiro, assim, a questão do Giga, que quando a gente fala em questão interdisciplinar, parece que é só reunir as pessoas, né, e as coisas acontecem. Não, foi um desafio muito grande, porque quando as primeiras reuniões nós percebemos que quando se falava um termo, tinha diferentes entendimentos, né? O que o pessoal lá da ecologia entendia era diferente da engenharia, da administração. Então, foi necessário um tempo para a gente fazer um ensaio lá, né, de o que a gente quer dizer quando diz isso, esse termo aqui, né? Porque a gente vem de áreas diferentes. E eu acho que o Giga, ele teve esse papel muito importante de aproximar as pessoas, né? Até como o Ronei falou, depois de a gente poder visitar outras unidades, né? Conhecer um pouco mais. E o Giga, ele deixou de existir no momento que as pessoas do Giga estavam todas envolvidas com a coordenadoria, né? E aí a gente viu, nós estamos em hoje a reunião de quê? Da coordenadoria, do Giga e tal. A gente achou que era melhor, né, focar mais na coordenadoria e eu acho que foi, mas conseguiu aproximar muitas pessoas. No meu entendimento, eu acho que o Giga traz essa contribuição, né? Houve experiências que foi mais ligado mais próximo ao reitor, mais próximo a outra estrutura, mas como o Campani falou, eu acho que o importante esteja com quem quer fazer as coisas, né? No meu entendimento, acho que cada administração vai entender que deve estar em algum lugar, mas o mais importante seria que exista essa atividade em todas as unidades, né? Como foi o esforço dos agentes ambientais,
que tenha alguma coisa que estimule a gestão ambiental nas unidades, né? Não só uma questão centralizada. Mas eu quero ouvir um pouquinho, então, o Miguel, o Campani e a Terezinha, para a gente fechar, já que estamos aí mais 4 minutos só. Miguel, umas palavras finais aí, 1 minutinho para cada um. Está com o microfone fechado. Ah, não, está certinho agora. Bom, foi uma grande satisfação, né, estar aqui reunido com você, revendo vocês, né, depois de tanto tempo, e também com essa perspectiva, então, que a Eveline nos traz, então, de, vamos dizer, tanto a criação dessa semana, né, essa integração, e perspectivas, então, para uma URGS mais sustentável, né? Então, parabéns aí pelo esforço que vem desenvolvendo nessa direção. Obrigado, Miguel. Campani. É bem isso que o Luiz Felipe falou, até assim, aqueles detalhes internos que a gente tinha, né? Eu fui contra a extinção do Giga, porque eu achava que um grupo uma coisa era um grupo de interdisciplinar de professores dedicado ao ensino, pesquisa e extensão na área de gestão ambiental. E outra coisa era o órgão administrativo da reitoria, a CGA, né? Então eu achei que a gente não deveria ter acabado, mas realmente ficava aquilo. A gente estava os dois grupos na mesma reunião, uma hora era uma coisa, outra hora era outra, né? Ficou um pouco assíncrono, né? Ficou um pouco meio louco ali para a gente, né? Mas acho que até ficaria a questão, né? Voltaríamos a 1 giga, mas só para deixar claro para a Sandra, uma coisa era um grupo de interdisciplinar de pesquisa, de extensão, né? Que inclusive uma das coisas que nos levou a pesquisar internamente os resíduos da URGS é porque a gente estava pesquisando resíduos fora, a gente ia fora fazer palestra, né? Para fora a gente fazia muito bonito. Mas aí, quando o professor Volney, o professor Miguel, o professor Luiz Felipe, né, resolveram voltar para dentro, mas o que a gente faz aqui dentro? Não, aqui dentro a gente não faz nada daquilo que a gente ensina, como é que pode? A porta da URGS, os dois núcleos aí do centro da URGS, né? A gente entrava e dava no quê? Num depósito de lixo, que era ali atrás do biotério, né? Antigamente tinha o biotério, agora é a cerâmica ali, né? Ali atrás tinha um depósito de lixo. Então a gente entrava na URGS, num depósito de lixo, no outro quarteirão a mesma coisa, entrava, logo em seguida tinha um depósito de lixo, então a gente não fazia nada que a gente apregoava lá fora, né? Então acho que nós temos que ter um órgão administrativo, eu acho que seria interessante um órgão gestor, né? E nós temos que ter, nós professores, a nossa área de pesquisa, que aí a gente pode voar um pouquinho mais, né? Não tem aquela obrigação de resolver problemas, tem a obrigação de pesquisar, de questionar, de trazer as novidades, né? E fazer os avanços que a gente tem, né, normalmente na Universidade Pública Federal feito nas áreas de conhecimento. Então, fica esse desafio. Um bom desafio seria a gente escrever essa história. Obrigado. Obrigado, Campani. Terezinha. Eu estava pensando exatamente dentro disso que o Campani falou, né? É importante que a gente, como professor, técnicos da universidade, a gente possa se reunir de forma interdisciplinar, discutir, produzir material, fazer pesquisa, mas e também é essencial que exista um órgão, esse órgão licenciador, esse órgão que cuida, esse órgão que faz vistoria, entenderam? Esses dois lados são necessários, né? Atualmente só existe um agora, o órgão licenciador, o órgão que cuida, e nós, cada um dentro do seu quadrado, está fazendo o que está fazendo, né? Mas, e por outro lado, quando a gente se reúne de diferentes áreas, a gente consegue, muitas vezes, respostas importantes para a solução de problemas, mesmo através de pesquisa, de discussão, etc. Então, nesse sentido que se tornava importante também. E foi um começo, né, que rendeu bons frutos. Então, foi um prazer reencontrá-los também. Obrigado, Felipe, né, e Eveline, pela nossa participação. Eu acho que deu para responder para a Sandra. A Sandra é a minha diretora lá, é a diretora do Centro de Ecologia. Legal. Pena que o Volney caiu, acho que não conseguiu voltar, mas, de qualquer maneira, quero deixar aqui o agradecimento ao Volney, Terezinha, o Miguel, Campani,
a Eveline por ter nos proporcionado esse espaço. Me parece que esse vídeo vai ficar disponível depois, né? Está sendo gravado agora. Então, acho que é um material até interessante para consulta, para futuras pesquisas aí, né? E quem sabe a gente volta a pensar essas ideias que o Campani trouxe, né? De pensar algum tipo de articulação aí entre os pesquisadores também. Então, muito obrigado, Eveline, e te devolvo a palavra. Alô, Eveline? Eu estou no ar. Poderia falar? Claro. Só uma palavra final. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a todos vocês pelo que eu aprendi. Eu aprendi muito com todos vocês. Quer dizer, eu acho que o bom professor não é aquele que apenas ensina, mas é aquele que também aprende. Outra coisa que eu acho muito importante, e que é o que eu tenho feito, atualmente estou estudando a parte de águas, trabalhando com um arroio que se chama Castilhano e descobrindo e conservando as suas nascentes. Mas uma coisa muito importante, eu concordo totalmente com o meu amigo Campani, é que uma coisa é pensar, e o Giga pensava, outra coisa é fazer. E acho que nós não podemos separar essas coisas. A ONU, inclusive, está falando que a gente tem que aumentar a maneira de ensinar as pessoas. Eu acho que tem que começar a fazer as pessoas pensarem também. Nós pensamos no Giga, e acho que o Giga, seja com que nome for, deveria continuar, assim como outros órgãos pensantes dentro dessa universidade. Nós precisamos disso. Meu agradecimento a Eveline, Luiz Felipe e a todos vocês. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a participação de vocês, aos professores, Darcy Campani, Luiz Felipe, Miguel, Volney, a Terezinha. Foi realmente muito enriquecedor ouvir a fala de vocês. Eu me sinto muito agradecida mesmo pela fala de vocês. Espero que nós possamos dar continuidade ao trabalho de vocês de gestão ambiental, né, que foi muito importante dentro da URGS e continua sendo dentro das áreas de vocês. Espero que nós possamos continuar compartilhando informações, trocas de experiências, né? Muitas coisas que vocês falaram aqui, a gente pensa assim em dar continuidade, né? Até em relação aos agentes ambientais das unidades, nós vamos falar agora que eles também um dos objetivos do Plano de Logística Sustentável, que será apresentado pela Marília. Então, muito obrigada mesmo pela participação de vocês e podem continuar conosco aí durante essa semana, que vai ser realmente muito bom ter vocês aqui conosco. Bom. Obrigado, Eveline. Encerramos aqui, então, né? Iniciamos o próximo painel agora, é isso? Isso. Agora nós vamos iniciar um novo tema, um novo painel com a Marília. Acho que ela já está presente, já está na sala, Marília? Sim, já estou por aqui. Eu quero lembrar, então, pessoal, que para contabilizar a frequência será necessária a participação em no mínimo 75% dos encontros, tá bem? Para receber o certificado, tanto pela Edurgs quanto pela ProRest. Marília, pode ligar a tua câmera? Boa tarde, Marília. Boa tarde, Eveline, tudo bem? Tudo bem. Então, a Marília ela vai fazer a apresentação do Plano de Logística Sustentável da URGS 2021-2026, que foi um trabalho muito legal e necessário, né, Marília? Desenvolvido no ano passado com uma equipe multidisciplinar da URGS, instituída pela Portaria 3.797, de 3 de agosto de 2021. Mas a Marília vai detalhar melhor sobre as ações e os objetivos do Plano de Logística Sustentável. A Marília ela possui graduação em Estatística pela URGS e mestrado em Epidemiologia também pela URGS. Atualmente ela é chefe da Divisão de Indicadores e Análise de Dados no Departamento de Gestão Integrada na Proplan. Passo a palavra para ti, Marília, então. Muito obrigada pela tua disponibilidade.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, vou apresentar para vocês o plano de logística sustentável da universidade para o período de 2021 a 2026. Tu vai projetar para mim a apresentação ou tu me coloca como apresentadora, Eveline? Posso te colocar como apresentador, como você preferir. Pode ser, pode ser. Pronto. Já aparece para vocês? Sim. Certo. Então, o plano de logística sustentável da URGS, como a Eveline falou, ele foi construído ano passado, né? Só se puder colocar em modo apresentação, Claro. Vai ficar melhor. Muito obrigada. Nada. Então, né, só para fazer uma introdução, que a mesa anterior já fez uma ótima introdução a respeito do assunto, mas só para contextualizar o PLS, então, a URGS ela desenvolve esses projetos e ações com esse compromisso sustentável desde o início dos anos 2000, né, um pouquinho anterior, mas em formalidades, digamos assim, a partir dos anos 2000. E também o PDI, que é de 2000, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade, que vai de 2016 a 2026, ele é um planejamento que ressalta a importância dessa continuidade de implantação de sustentabilidade, não só em questão de ações, mas como uma cultura, né, realmente uma cultura da organização, e a necessidade de ampliação dessas ações concretas que já são realizadas dentro da universidade. Então, né, ir para além do que se já tinha até então. E aí destaca a necessidade de ações que envolvam educação ambiental, produção de diagnósticos, monitoramento por indicadores, porque é assim que se consegue avaliar e verificar os avanços dessa direção de sustentabilidade da organização. Então, diversas legislações demandam a incorporação de princípios e critérios sustentáveis pela administração pública, e, em especial, a gente tem o Decreto 7.746, de 2012, que recomenda, então, a elaboração do Plano de Logística Sustentável. Além do PLS, dos decretos, existe um outro conceito que é muito importante, que guiou o nosso trabalho, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública, a A3P, que é um programa do Ministério do Meio Ambiente, né? O objetivo desse programa é promover uma internalização dos princípios de sustentabilidade socioambiental nos órgãos e entidades públicas. E o que é importante? Essa adesão a esse programa, ela é completamente voluntária. Então, a URGS participa desse programa, não por ser algo que a legislação nos impõe. Não, a gente adere a esse programa porque a gente, né, acredita nessa agenda ambiental, nessa necessidade de internalizar os princípios de sustentabilidade dentro da universidade. Então, as diretrizes dessa agenda ambiental é que a administração pública tem a responsabilidade de contribuir no enfrentamento das questões ambientais, buscando estratégias inovadoras que repensem os atuais padrões de produção e consumo, os objetivos econômicos, inserindo componentes sociais e ambientais. Então, a universidade, por si só, né, como um local de desenvolvimento de pesquisas, de inovação, de várias ações e interações com a comunidade, com foco social e ambiental, tem um ambiente propício, né, para contribuir com esse enfrentamento que se propõe o A3P. O programa ele é estruturado em 6 eixos temáticos prioritários, que é o uso racional dos recursos naturais e bem públicos, a gestão adequada dos resíduos, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, as compras públicas sustentáveis, as construções sustentáveis e a sensibilização e capacitação dos servidores. E elas são fundamentadas na política dos 5R. Então, repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar o consumo de produtos que possam gerar impacto socioambiental negativo significativo. Então, a legislação, o trabalho da URGS e mais essa A3P que acabam por se unir
né, e criar as demandas socioambientais legais dentro da URGS, vamos dizer assim. Então, o que é o PLS, afinal? O PLS, o Plano de Logística Sustentável, ele é uma das etapas da implementação do A3P, então essa agenda pública ambiental, ela prevê que a universidade tem que ter um documento, né, um planejamento a respeito de sustentabilidade, e o PLS em si é essa ferramenta de planejamento que permite estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na administração pública. Né? Ele é considerado um instrumento de boa prática de governança e ele deve gerir o processo, né, de coordenar o fluxo de materiais e serviços e informações dentro da universidade, desde o fornecimento até o desfazimento, né, considerando proteção ambiental, justiça social e desenvolvimento econômico equilibrado. O documento em si ele é composto por objetivos, ações. Essas ações precisam ter os responsáveis por elas, metas, prazos, monitoramento e avaliação. Então, ele é um documento de planejamento completo, né? Desde o seu princípio até o final, digamos assim, que reinicia o ciclo de planejamento, novos objetivos, novas ações. O que é obrigatório constar nesse documento? O inventário de bens e materiais, um levantamento de práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços. E aí, né, dentro desses novos planejamentos, quem são os responsáveis, qual é a metodologia de implementação e avaliação que vai ser utilizada no plano, e quais as ações de divulgação, conscientização e capacitação do PLS. Então, um histórico, né? O primeiro PLS da URGS foi implementado em maio de 2016. Ele foi elaborado por um GT multidisciplinar, que era composto por servidores do CPD, da PRAE, da SUINFRA, da PROPLAN, do Departamento de Patrimônio, da GERT e do DAS na época da Progesp. Ele foi baseado na Instrução Normativa número 10 de 2012 do MPOG e no Decreto, né, 7.746, que também é de 2012, conforme a Instrução Normativa número 10, os principais temas abordados nesse primeiro PLS era material de consumo, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida, compras e contratações sustentáveis e deslocamento de pessoal. Então, num primeiro momento, ocorre, o grupo faz um diagnóstico histórico-situacional da URGS em relação aos temas que foram abordados, para entender como é que, qual era a situação da universidade naquele momento em relação aos temas, o que já havia sido feito, o que já estava encaminhado, e o que, e daí para se gerar novos planos, mas então seria esse o diagnóstico. E aí, a partir desse levantamento de informações, ocorrem debates, várias reuniões, várias trocas de ideias, não só com membros do grupo, mas com nos locais onde as pessoas atuavam. E aí se esse primeiro documento, esse primeiro PLS. Então, o propósito desse documento era integrar e consolidar diferentes pensamentos. Por quê? Se entendia que naquele momento já muita coisa ocorria na universidade, mas isso estava disperso, né? E aí, a partir dessa integração e consolidação, era propor novos projetos. E, além disso, o grupo já entendia, naquele momento, que havia necessidade da criação de uma comissão gestora das políticas sustentáveis, então, alguém que fosse gerir o PLS, e do próprio escritório de sustentabilidade em si, que vai ser uma ação sugerida, e eu explico um pouquinho logo adiante. Então, o objetivo do PLS era consolidar o que já existia, aprimorar o que poderia já ser melhorado de ações da universidade e integrar outras boas práticas de sustentabilidade que já eram adotadas na universidade, como propor diretrizes para novos projetos e ações, de forma a estimular a comunidade acadêmica e, para além dela, então, impactar a sociedade como um todo, esse comportamento sustentável, qualidade de vida e racionalização do uso de materiais e serviços. Então, esse primeiro diagnóstico foi feito em 2015, então, que vai dar a estrutura para a criação do PLS 2016-2021. Ele traz 9 tópicos, que foram levantados, então, infraestrutura,
Então, por exemplo, infraestrutura. Na época, a gente tinha o caderno de encargos de obras sustentáveis, estava em andamento, ele ainda não existia, mas ele já estava em construção. A gente tinha ali o diagnóstico do impacto que ia ser a nova subestação de energia elétrica que estava sendo construída no Campos do Vale, né, que é entregue em 2020, 2021, agora já não estou, né, com a pandemia, estou um pouco perdida no tempo, mas enfim, já foi entregue, mas ele é apontado, né. Toda a questão da elaboração do plano de gerenciamento de resíduos, que já estava em construção na época, então em 2015 isso já existia. Toda a prática de serviços terceirizados, então, né, o contato que a universidade tem com os contratos, nos treinamentos, as informações, cartilhas que precisam ser passadas adiante, né, para que os serviços terceirizados cumpram as questões de sustentabilidade. A questão da tecnologia da informação, que já trabalha com a questão de eficiência energética, né, com materiais que tem que ter selo em metro, ou tem que fazer parte da ISO 7779, as questões de extensão de garantia, né, para dar suporte o equipamento tem sua vida útil, a virtualização do data center, que já se trabalhava nessa época, né, o processo eletrônico, SEI, tudo isso eram coisas que já estavam em andamento lá, né, em 2015. Na parte de qualidade de vida, a gente tinha, na época, 17 comissões de saúde e ambiente de trabalho, que são as COSATs, né. No restaurante universitários, a gente já tinha campanhas contra desperdício, a gente tinha contratos com a agricultura familiar, também muito importante, né? Todo o processo de desfazimento também, que era leilão, doação, inutilização e abandono, então todas as necessidades que se tinha a respeito do que precisa ser feito para que um material, né, possa sair da universidade e, quem sabe, reaproveitado em outro órgão público, muitas vezes até em escola. A questão do deslocamento de pessoal, que, né, previa veículos, e o programa de conscientização, que aí entram várias temáticas e vários programas, né, como diminuir o consumo de água e luz, redução de desperdício no RU e colaboração de coleta seletiva. Então, a partir desse histórico, foi criado o PLS 2016 a 2021. Ele foi composto por 22 ações que foram divididas em 5 eixos. Então, gestão, pessoas, infraestrutura, consumo e uso de recursos naturais. Dessas 22 ações, vocês vão ver que aqui a gente tem uma situação. Então, no final de 2021, a gente fez uma avaliação desse plano. E a situação era o seguinte: 18% dessas ações, que correspondem a 4 ações, não haviam sido realizadas. 36% haviam sido parcialmente realizadas. O que isso quer dizer? Elas tiveram algum andamento, alguma coisa aconteceu, elas só não foram concluídas na sua totalidade. E 45% foram consideradas como realizadas. As ações não realizadas, elas correspondem ao estabelecimento de indicadores, que é uma das... que é o estabelecimento de indicadores e metas do PLS, e essa ação acabou não ocorrendo. A ação de ginástica laboral, ela iniciou, ela começou em 2018 o processo para que essa ação acontecesse, mas ela acabou não andando, e com o impacto da pandemia, então ela foi totalmente abandonada naquele momento, mas hoje ela ainda é um projeto. O manual de boas práticas de aquisições também não saiu, né, que era uma parte de aquisição de bens de consumo sustentáveis, ele não ocorreu, né, a única coisa que a universidade, né, cumpria até aquele momento são as exigências legais, isso a universidade se certifica que ocorra, né, mas essas instruções, né, para quem elabora os termos de referência, para que dê essa preferência, acabou não seguindo adiante, e a atualização do sistema de agendamento de veículos também não seguiu adiante. Existe publicado, tá, no site do Demalic e no site Governança URGS, o relatório completo a respeito dessas ações, com todas as evidências, com todas as descrições detalhadas do que foi feito em cada uma das 22 ações. Então, eu convido todos a lerem, né, que se interessarem a lerem esse documento. Lá tem
tem tanto uma tabela resumo quanto detalhamento de várias ações que foram feitas, né? Eu não quero me aprofundar aqui, mas é só para vocês terem uma noção do que foi feito. Eu trouxe alguns resultados. Então, o primeiro resultado, que embora não esteja aqui no slide, foi a criação do escritório de sustentabilidade, né? A criação do escritório foi um marco bem importante desse PLS, só que ele ocorre apenas no final de 2019. E aí, naquele momento, o escritório de sustentabilidade, ele cria a comissão que seria gestora do PLS, que é o artigo 6º da IN10, né? A comissão gestora não é assim só porque a URGS quis, ela também era aconselhável criar. Então, ela ficaria junto com o escritório, né? O escritório gerenciaria esse PLS, e aí, no fim, né, teria a questão dos indicadores, que é como acabou acontecendo lá em 2019, quase já no final do plano, acabou não ocorrendo. Né? Mas o escritório teve um grande impacto naquele momento, porque ele, né, principalmente em reunir diversas ações e propor novas ações que iriam ocorrer ao longo do tempo, né, com esse foco não apenas na sustentabilidade ambiental, mas principalmente na social, né? Então, assim, o escritório foi um catalisador dessas atividades, foi muito importante, até quem acompanha o desempenho da URG nos rankings, o Green Metric é o único ranking que a gente tem mundial que avalia a sustentabilidade das universidades, e com o escritório de sustentabilidade se debruçando em cima disso, a URGS teve uma melhora incrível, e não porque a gente de uma hora para outra melhorou, não. Quando a gente passou a ter um olhar apurado e específico para sustentabilidade em cima de responder esse ranking, a gente pôde responder ele muito melhor. Então, reunir as informações necessárias, apresentar, e isso resultou numa posição muito melhor da universidade. A gente subiu mais de 100 posições em 2020. Bom, mas né, falando de outros resultados. Então, a gente teve a criação do núcleo de sustentabilidade, né, que é um local, digamos assim, onde os alunos podem colocar na prática os seus conhecimentos. Então, alguns resultados desse núcleo foram as embalagens biodegradáveis que foram desenvolvidas com amido de milho e proteína de soja. Teve a elaboração de suportes de celular reutilizando resíduo plástico. Teve estojos escolares com resíduos de sacolas e filmes plásticos, entre várias outras ações que são realizadas no núcleo. Na questão, né, ali do deslocamento de pessoal, a gente teve a questão da criação de bicicletários, principalmente no Campo Centro, né, a própria localização das bicicletas ali do Itaú, na frente da escola de arquitetura, da faculdade de arquitetura, também auxilia muito nesse plano de ação, uma vez que muitos alunos utilizam principalmente para se deslocar entre o Campo Centro e o Campo Saúde. Na parte de resíduos, a gente trouxe um dos exemplos aqui das várias ações que foram tomadas ao longo do ano e que continuam em andamento, que foi a construção da central de resíduos na Faculdade de Agronomia. Os projetos de acessibilidade, que aqui eu trouxe 3 exemplos, mas que são inúmeros ao longo desses anos. Então, um corrimão na rampa de acesso ao RU3, um elevador no RU6 com a sinalização podotátil e uma plataforma elevatória no ginásio da Exefit. A gente teve a construção de diversos parklets, né, com material reaproveitado para que os alunos tivessem um espaço para sentar, né, entre as aulas, entre os períodos, enfim. Então, aqui tem 3 exemplos, um no campus olímpico, um na frente da tua URGS no campus do Vale e um lá no planetário. As subestações de energia, que, como eu disse, quando a gente começou o PLS estava em início, né? E hoje já é uma realidade na universidade. Então, uma fica no campus do Vale e a outra fica no campus Saúde. Ela é compartilhada com o Hospital de Clínicas. Aí, só antes de eu avançar
para o novo PLS, eu acho que vale a pena citar outras que eu não quis encher de slides, mas que eu acho importante, né? Foi a criação do site do URGS Sustentável, né? Que é o urgs.br/sustentabilidade. Então, lá é um canal de divulgação que precisa ser ampliada, né? Mas é uma estratégia de divulgação. A gente teve a criação da empresa Júnior na Engenharia Ambiental, que era uma das previsões desse PLS, então, né, para incentivar a participação dos alunos, além de realização de ações no Salão URGS, no Portas Abertas, né, alguns concursos em algumas disciplinas de alguns cursos. O Data Center Verde, que a gente vê ali no PLS, né, que é esse data center compartilhado com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ele ainda não foi finalizado, mas ele vai, e quando estiver finalizado, ele amplia a questão da virtualização e tem o condicionamento térmico dele é muito bom, então assim, ele está em vias de finalização e vai ser um grande acréscimo para a universidade. Né, na parte de água e energia, a gente tem hoje os dados de consumo de água e de energia da universidade por campus, publicados no painel de dados URGS. Então, as informações estão públicas, elas são atualizadas a cada 6 meses. A gente tem vários processos de torneiras econômicas, né? Então, as torneiras que acabam necessidade de troca, elas acabam sendo, né, na medida do possível, trocadas por torneiras com temporizador, né, com controle de fluxo, enfim, para que auxilie, né, no consumo de água. Luz também tem várias campanhas né, para reduzir o consumo de energia elétrica. A gente tem a substituição de equipamentos, principalmente das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED. A gente teve uma portaria que circulou a respeito da temperatura dos ar-condicionados também, que se ficassem em 23 graus Celsius, de forma a melhorar a capacidade, né, do aparelho e diminuir o consumo. E a adesão, né, aos telefones por IP também, que ajudam na questão de gasto público. Então, além da ampliação do controle de impressão departamental, né, o outsourcing, que também auxilia, né, tanto na manutenção quanto no consumo. E aí, então, nós adentramos no novo PLS 2021-2026. Ele também foi composto, né, por uma equipe multidisciplinar, né, pela portaria 3797, como a Eveline citou anteriormente. Ele também parte da elaboração do diagnóstico socioambiental, então, além da avaliação do PLS anterior, esse grupo traz as suas experiências para debater e construir um diagnóstico da URGS em 2021. Também se baseia na IN número 10 e no decreto 7.746. A URGS renova a adesão ao O3P em maio de 2021, então isso também acaba sendo um alicerce desse PLS. E a grande inovação, eu diria, em termos de referência do PLS anterior para esse PLS é a base dos 17 Objetivos em Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que no PLS anterior não é que eles não eram levados em consideração, eles meio que surgiram juntos, né, tanto os ODS quanto o PLS eles foram meio concomitantes, então ele acabou não servindo no início de base. Mas nesse PLS, os objetivos são, né, apresentados de importância, os planos de ação têm que ser alinhados a ele. Foi um desejo, né, muito grande do grupo de fazer isso. Então, nesse diagnóstico, né, quais foram os temas abordados? Então, o projeto URGS Sustentável, que já foi aqui muito bem apresentado na mesa anteriormente, né? A gente, mais uma vez, esse diagnóstico está publicado no DEMALIC, está publicado no URGS, no Governança URGS, e eu convido vocês a lerem, tá? O diagnóstico ele é bem amplo, e ele apresenta um pouco dessa temporalidade da questão, né, do GIGA, né, o Grupo Interdisciplinar de Gestão Ambiental, que começa lá entre os professores, e ele vai até mais ou menos 2008, e aí quando aparece a Coordenadoria de Gestão Ambiental, que agora acaba, né, virando o DEMALIC, e ainda temos o AGA, Assessoria de Gestão Ambiental, então a gente tem
todo esse histórico apresentado no diagnóstico e se reforça a importância dessa marca, né? A gente está chamando de uma marca, uma logo, URGS Sustentável, né? Que foi uma expressão utilizada pela primeira vez em 2012 pelo professor Daci Campani no Salão URGS, né? E a gente como GT, né? Eu sou uma das integrantes do GT, acha fundamental que essa marca siga sendo utilizada e reforçada dentro da universidade, né? Então, o diagnóstico passa pelo processo de gestão ambiental, que vem toda a questão, né, de lidar com os resíduos, não só o lixo orgânico, o lixo reciclável, mas os químicos, os de saúde. Então, se faz toda uma visita, né, dessa gestão ambiental da URGS, a necessidade de ampliação dessa educação ambiental e aí trazer novos gestores em relação a isso. A gente tem a própria educação ambiental, então, né, levar isso para além da comunidade acadêmica, produzir materiais, produzir conteúdo, dividir isso. A própria preservação ambiental, né, que é fundamental na universidade. As iniciativas, então, com foco social, então, desde de educação para a saúde do servidor, quanto várias outras ações de extensão que são realizadas na universidade. Então, a gente tem as conversações afirmativas, projetos no Centro Cultural como Lixo Não é Lixo, a questão do Pega Leve, né, que trabalha com a saúde mental, o Meninas na Ciência, o Comitê He4She, que a universidade participa. Então, assim, esse PLS, ele deixa de ser só um PLS verde, né, como a gente costuma dizer, ele não é só ambiental, eles têm foco, sim, muito forte na questão social. E aí vem a parte de consumos e compras sustentáveis, que a gente tem que estar sempre né, melhorando, em melhoria contínua, e principalmente a divulgação dessas ações socioambientais que a universidade realiza. Nesse diagnóstico, a gente também fez uma pesquisa entre a comunidade acadêmica, no mês de outubro de 2021, para saber, né, para avaliar a percepção das questões. Então, o resultado dessa pesquisa também está dentro desse relatório do diagnóstico. A gente teve 403 respondentes, é bastante mais perto do tamanho da comunidade da URGS, é pouco, então mostra como a gente tem espaço para avançar sobre o assunto sustentabilidade dentro da universidade, até porque muitas pessoas ainda têm a sustentabilidade apenas com esse foco ambiental, e não veem que as suas ações, né, principalmente no campo social, também são ações de sustentabilidade e podem ser consideradas na temática. Então, aqui, uma apresentação desse novo PLS. Então, esse novo PLS, ele objetiva estimular na comunidade acadêmica, para além dela, uma cultura voltada continuamente para a implementação e melhoria das práticas sustentáveis. Então, não é uma simples implementação de planos e ações. A gente quer que tenha um impacto na cultura da universidade. Né? São 6 eixos que esse PLS está trabalhando. Então, é a implementação do próprio PLS, né, que prevê formação de gestores ambientais e essa gestão do plano de logística sustentável. O eixo de preservação ambiental, que aí trata do acompanhamento e das ações para redução, né, de consumo de papel, de água, energia, gás e óleo diesel. Então, trazer essas informações, né, fazer uma transparência ativa dessas informações do consumo da universidade e fazer ações para que se reduza esse consumo. Um dos projetos que para mim tem destaque nesse PLS é a regularização do Morro Santana, como foi tratado anteriormente. Então, várias ações para que se tenha o controle de pinos, o controle de acesso, câmeras para segurança, né, o fim da utilização do Morro Santana como para fazer trilha de moto, né? Eu convido vocês a ler esse extenso plano de ação que foi feito em relação ao Morro Santana, que é apresentado no PLS, porque ele é, com certeza, um dos principais agentes diferenciadores desse PLS. Aí nós entramos no eixo de publicidade das ações, então cartazes impressos, divulgação digital, a realização de eventos relacionados a essa temática, né, como é a própria Semana do Meio Ambiente da URGS.
Na parte de qualidade de vida, a gente tem saúde e segurança, então, além das campanhas que já são feitas, né, na universidade, para tabagismo, contra o câncer de mama, câncer de próstata, enfim, várias outras, né, agora todos os informativos a respeito da pandemia da Covid que foram feitas, né, então a formação de brigadistas, por exemplo, estão dentro desse plano de ação. E para mim, o que é o segundo pilar também desse PLS, a segunda grande novidade, é todo um plano de ação de combate ao assédio no ambiente de trabalho, que pressupõe desde ter um canal de divulgação, né, um canal de comunicação para pessoas, né, poderem reportar o que está acontecendo, o acompanhamento dessas ações e muitas campanhas a respeito desse assunto. Então, o Morro Santana e esse combate ao assédio, para mim, são os grandes dois projetos desse PLS. E aí a gente tem a promoção da ergonomia, e aí é onde volta a questão do projeto de ginástica laboral, que se quer dar continuidade. E na parte de compras e contratações sustentáveis, a gente tem manutenção predial, né? Então, principalmente, por exemplo, o projeto Retrofit, que já ocorre hoje na universidade, né? Que são as trocas de lâmpadas, então que essa manutenção seja sempre uma melhoria sustentável. Obras e reformas, né, na questão de iluminação, de conforto térmico, de ventilação, e além dos materiais que são utilizados. A questão de compra de materiais de higiene, limpeza e de expediente que sejam sustentáveis, né, e econômicos. E materiais de construção civil sustentáveis e alimentos sustentáveis. E aí a gente entra nos projetos de ensino, pesquisa e extensão de cunho socioambiental, né, que seria, primeiro, uma atualização da regulação dos registros dos projetos de extensão. O que isso quer dizer? Que o sistema de extensão possa identificar quais são projetos que podem ser considerados sustentáveis, e aí sustentáveis frente a sócio-sustentável, né, socioambiental, tanto o foco social quanto o foco ambiental, então uma melhoria nesse registro, e essa adequação dos projetos de ensino e pesquisa para que se identifiquem com os ODS, né, para que vejam que eles fazem parte da comunidade. Então, o documento, ele apresenta ali os planos de ação, né, que eu só trouxe um exemplo para vocês de como é que está formatado o plano de ação. Ele tem que ter ele tem um nome, ele tem um objetivo, ele tem um indicador, ele tem uma meta, ele tem um cronograma, né, quais são as iniciativas que se propõem e, além disso, com quais ODS que eles se relacionam. Então, o monitoramento e avaliação desse PLS também vai ser feito olhando para essas iniciativas, né, de desenvolvimento sustentável. Então, aqui, conforme eu falei para vocês, são os dois sites que a gente pode encontrar as informações, né? Todos esses documentos que eu trato aqui estão lá no urgs.br/demalik ou no urgs.br/governança, e daí lá dentro de governança tem planejamento, e lá no planejamento tem o plano de logística sustentável. E aí tem tanto os relatórios de acompanhamento, os relatórios de avaliação, como os planos em si. Esse é o plano, e eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito. Muito obrigada, Marília. Eu vou passar para as perguntas aqui, então, do bate-papo. A Sandra, ela fez uma pergunta se há perspectiva de uso de energia solar nos prédios do Campus do Vale. Não sei se tu poderia ajudar a responder, Marília. A gente tem vários projetos nesse sentido de incentivar que sejam tomadas essas iniciativas, não só energia solar, como reaproveitamento de água, né? Mas o PLS está recém começando, vamos dizer assim, né? Apesar dele ser 2021, 2022, 2021 ele foi praticamente construído, e agora que ele, né, com a volta no retorno presencial, que as coisas estão começando a se delinear. Então, com certeza, o uso de energia solar é algo que hoje eu sei que a Sinfra também já tem algumas ideias a respeito, então deve acontecer, independente de estar no PLS ou não. Sim, até ajudando a responder a pergunta da Sandra, nós temos um projeto já que está em execução no Campus Litoral Norte, né, de energia solar, implantação de painéis solares lá no campus,
e a ideia é que a gente dê continuidade, sim, a esses projetos. Inclusive, a gente vai ter uma palestra na quarta-feira sobre justamente energia solar na URGS, e nós vamos chamar uma professora que está envolvida com esses projetos e também com uma técnica da Suinfra, que está acompanhando a execução desses projetos lá no campus Litoral Norte. E eu quero agradecer, Marília, muito interessante a tua exposição, muito legal apresentar esse trabalho importante que foi desenvolvido o ano passado, né? Todas as etapas que foram realizadas, né? Quero parabenizar a ti e toda a equipe mesmo. E interessante que vocês conseguiram incluir os 17 ODS, né, nessas ações. Eu queria te perguntar se o que vocês, qual o próximo passo, assim, se foi pensado em uma nova equipe para executar o PLS, ou se isso ainda não foi pensado. Bom, o que a gente viu que ficou de lição aprendida do último PLS para esse, né? Que sim, ele precisa ter uma equipe gestora de acompanhamento. Alguém tem que acompanhar o plano, não porque as ações não ocorrem, porque a gente vê que em geral elas ocorrem, é da natureza da universidade, né? Mas justamente para ter esse registro dos resultados, precisa mais esforço, ver quem precisa para integrar informações. Então, no primeiro momento, a gente tinha o escritório de sustentabilidade, que seria o responsável por isso. O escritório foi desfeito, né? Essa nova gestão não existe o escritório, né? É uma estrutura que não existe mais na universidade. E, a princípio, ficaria com o Demalik, né? Mas além o Demalik não teria condições, digamos assim, sozinho de abarcar mais essa atividade. Então, o ideal é que se tivesse uma comissão também de apoio, que poderia ser formado tanto a partir de pessoas que já integraram a criação do PLS ou novas pessoas, né? Nessa criação do PLS a gente tem a professora Terezinha, a gente tem as professoras ali da escola de engenharia, então tem muitos professores também, esse é um diferencial desse segundo PLS, o primeiro foi mais formado por servidores, esse segundo a gente já teve a inclusão de vários professores. Só que a Gisele saiu em licença, né? Então, e ela era a nossa coordenadora, então isso acabou ficando um pouco assim em suspensão de como é que vai ser. Mas sim, no momento que se tem uma equipe gestora de acompanhamento das ações. Sim, esse eu acho que é o próximo passo agora, né? Montar, elaborar uma comissão para acompanhar a execução dessas ações, que elas são desenvolvidas em diferentes departamentos e setores, né? Tem muita gente envolvida nessas ações, né? Eu acho que essa comissão ela é muito importante para coordenar, como tu disseste, né? Para coordenar e acompanhar essas ações e verificar se a gente está realmente atingindo os objetivos propostos, né? Propostos no documento. E até a URGS já tem um desejo há muitos anos de participar de mais um ranking que avalia não só a questão da sustentabilidade, mas ele trabalha com os ODS, que é do Times Higher Education, é um dos rankings referenciais que a gente trabalha. E até hoje, na verdade, a gente não participou pela dificuldade de consolidar as informações a respeito disso na universidade, porque é um questionário com mais de 300 questões, né? Precisaria realmente ter esse grupo multidisciplinar para trabalhar, para reunir, que eu acho que hoje é uma, assim, até para questões de divulgação das iniciativas da universidade, a gente precisa de consolidação. Né? E não é consolidação no sentido de centralizar ou só vai acontecer o que for a partir desse... Não é isso. É uma questão de, tu está fazendo, vamos divulgar no site de sustentabilidade, vamos reforçar a marca, vamos divulgar a atuação, vamos... Esse é o principal objetivo desse comitê. Sim. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta para fazer. O Protásio perguntou se a barragem está incluída no PLS. A barragem lá do Morro Santana? É isso? A barragem Mãe d'Água no campus do Vale da URGS. Sim, está incluída. Está incluída.
Nós também na quarta-feira teremos uma palestra sobre a barragem Mãe d'Água, explicando o que é a barragem, o que está sendo realizado, né, com o objetivo de preservar a barragem Mãe d'Água, e na quarta-feira a gente vai discutir melhor sobre isso. Com relação aos agentes ambientais nos órgãos da administração central, que a Ana perguntou, o que acontece? A gente fez um levantamento, né? A gente viu que muitos dos agentes ambientais que existiam na universidade já se aposentaram, já saíram da universidade. Então, por isso que o PLS traz como uma das suas ações a formação de novos gestores ambientais. Então, fazer uma reformulação, né? Ter mais gestores, trazer mais pessoas para trabalhar com essa temática. Então, também é uma das ações previstas no plano. O Edson parabenizou a Marília pela excelente apresentação e disse que acredita que haja necessidade de uma maior divulgação deste trabalho e perguntou se há uma perspectiva de maior divulgação. Sim, assim, além do site, né? O que a gente precisa? A gente precisa dessa comissão, né? Assim, a partir do momento que a comissão voltar a se reunir, para poder começar a trabalhar com as questões de divulgação, não só no próprio site da sustentabilidade, mas como nas plataformas da universidade, né? E rede social, enfim, ampliar a divulgação dessas informações. Mais alguma pergunta? Acho que a Cristiane está digitando também. É importante também, Marília, não sei se você quer aproveitar o espaço para falar sobre o Green Metrics também, né? Que a gente já aderiu outros anos, acho que em 2021 a gente ficou de fora, mas a ideia é que em 2022 a gente participe de novo deste ranking de sustentabilidade, né? Isso, a gente já participa dele desde 2017. Então, em 2020, né, como eu falei, com a criação do escritório de sustentabilidade, a URGS teve um desempenho muito bom no ranking, né, por ter um órgão que se centrou nisso. E aí, com a dissolução do escritório, a gente ficou meio sem informações, e aí pandemia, toda aquela história. Acabou que em 2021 a gente não enviou os dados, a gente aparece como participante porque eles usam as informações de anos anteriores, né? Mas aí a gente acaba ficando numa classificação muito ruim porque a informação é defasada. Então, a partir desse ano, a gente já firmou a Proplan ali pelo DGI, Departamento de Gestão Integrada, que é quem responde os rankings internacionais, quem envia as informações, já firmou essa parceria com o Demalik da Suinfra, para que a gente faça esse grupo de trabalho, igual foi feito junto com o Escritório de Sustentabilidade no ano de 2020, para a gente responder e voltar, né, ao patamar que é da universidade, das ações que a universidade desenvolve. Como ele é o único ranking, né, que a gente participa, ele é muito importante, assim, ele é internacional e a gente consegue Claro que internacionalmente às vezes fica um pouco vago, mas a gente consegue, dentro dele, se comparar com outras universidades brasileiras e com outras universidades da América Latina. E tentar melhorar cada vez mais, né? Exatamente. Cada ano que passa. Exatamente, porque o que a gente verifica, claro que a gente sabe que tem coisas dentro da nossa realidade, moradia dentro do campus, que é uma realidade grande, né, em universidades internacionais. Aqui não é o nosso jeito, digamos assim, né, não é a forma como as universidades brasileiras trabalham. Talvez a gente já tenha chegado num teto, mas que a gente tem vários outros campos que a gente pode melhorar e mostrar que ou nem necessariamente melhorar, mas mostrar que a gente faz, que a gente contribui, que a gente tem ações. Então, é uma excelente oportunidade. Certo. A Cristiane perguntou como podemos esclarecer dúvidas quanto ao descarte de materiais nos setores. Acho que, Cristiane, sobre o descarte de resíduos, nós temos na URGS a geração de diversos tipos de resíduos, né? E para cada tipo de resíduo existe um sistema de gerenciamento. No site do Demalik, tu consegue encontrar mais informações sobre
esses sistemas, né, esses processos de gerenciamento, como ocorre a coleta, transporte, destinação, mas também, caso tenha alguma dúvida, pode contatar o Demalic pelo demalic@urgs.br e também no nosso telefone, que é o 3308-6786. E a nossa ideia ao longo de 2022 é elaborar e divulgar informativos sobre o sistema de gerenciamento, sobre o gerenciamento de cada tipo de resíduo. Então, ao longo do ano, vocês vão receber mais informações por e-mail. Nós criamos agora no Demalic o e-mail, o Demalic Divulga, que é justamente para divulgar essas informações para toda a comunidade acadêmica. Acho que seria essa a tua dúvida, né? Eu acabei respondendo porque eu acho que competia mais ao Demalic do que a Malic. Então tá, quero agradecer mais uma vez, Marília, a tua participação. Muito obrigada pelos esclarecimentos, muito bom saber, né, que a gente está com um trabalho ainda em desenvolvimento, mas que vocês, então, se juntaram para elaborar esse importante documento, que agora a ideia é que a gente consiga colocar em ação, conseguir executar essas ações e consiga acompanhar ao longo dos anos. Muito obrigada, Marília. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar o trabalho do grupo, né, e ficamos à disposição, os materiais estão aí, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Certo. Então, pessoal, amanhã, então, nós vamos dar continuidade à Semana do Meio Ambiente, com 2 temas bastante importantes também, principalmente para quem trabalha aí em laboratórios, que é a aquisição e segurança relativa a produtos químicos na URGS, e também sobre a gestão de resíduos químicos na URGS, que é realizada pelo Centro de Gestão de Tratamento de Resíduos Químicos, o CGTREC. Então, quero agradecer a participação de vocês, muitíssimo obrigada, e amanhã espero todos vocês aqui. Obrigada.